nós vamos falar do capítulo 15 do Evangelho, que diz assim: fora da caridade não há salvação. Né? Uma das primeiras coisas que nós temos que refletir é nesse assunto da, digamos assim, da salvação, né? Que para cada setor ou para cada religião tem uma conotação, vamos dizer assim, diferente, né? Então a gente tem essa passagem que vem logo no início do capítulo aqui, uma passagem de Mateus, que fala a respeito do juízo final, né? Quem não ouviu falar do juízo final? Então, a interpretação dessa passagem de Mateus, ela é muito controversa, né, vamos dizer assim, porque fala de penas eternas, né, de fogo eterno, e de separar os justos dos injustos e tudo mais. Então, a compreensão disso, ela é, vamos dizer assim, um pouco deturpado, até deturpado a gente pode dizer. Se não por quê? Porque ali nessa passagem, eu vou só falar resumidamente, para não entrar em leitura e essa coisa toda e tal, ela diz que Jesus virá no trono da sua glória, e quando ele vier, né, esse rei, ele vai separar os bodes das ovelhas, né? Vai separar um pessoal à sua direita e outro pessoal à sua esquerda. Esse pessoal à sua direita são aqueles justos, né? Aqueles que, vamos dizer assim, que praticaram a caridade, que acolheram os seus irmãos, que ajudaram, que fizeram das suas vidas coisas boas, que se ligaram a lei divina e tudo mais. Então esses à direita, esses seriam salvos. E aqueles à esquerda, que foram aqueles que não ampararam, que não amaram os seus irmãos, ou lhes fizeram mal, ou não os acolheram, seriam lançados então à esquerda. Apartem-se de mim, né? E vão para o suplício eterno, onde existe esse suplício, existe o diabo e tudo mais. Então isso é falado textualmente aí nesse trecho de Mateus, colocado aí logo no início do capítulo, certo? Então vejam vocês bem o seguinte: quando a gente interpreta essas coisas assim ao pé da letra, né, essa discussão acaba se tornando um dogma, né, um dogma de fé de algumas religiões, e as pessoas acham que aquela coisa do pecado, quer dizer, se você for bonzinho, você vai para o céu, se você não for, você vai para o inferno. Então as religiões, elas têm a sua forma de interpretar, né, e tudo mais. No caso nosso, no caso do Espiritismo, Kardec nos fez ver essa passagem de forma diferente, porque para se salvar, né, algumas religiões acreditam na graça de Deus, no perdão das ofensas e tudo mais, mas não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, né? Como dizia o Fernando Mendes, querer olhar as coisas olhando de lado, né? Então, o homem, para ele, vamos dizer assim, para ele se salvar, tá certo? Ele tem que procurar, né, renovar sempre suas atitudes e aprendendo assim com os seus erros, né? Com os seus erros. Então, o homem, ele só conseguirá ser salvo o dia que ele estiver em paz com a sua consciência e que ele tenha, vamos dizer assim, se ajustado perante a lei divina, né?
pelos seus próprios meios, ou pela sua própria vida, pela sua própria forma de conduzir a sua vida, né? Então, o capítulo que diz fora da caridade não há salvação, é porque nesse mesmo texto que dá essa interpretação, Jesus ele coloca de forma muito clara essa questão da caridade. Na realidade, se a gente quiser enxergar isso sem paixão, a gente vai ver que ali ele não vai falar de igreja, ele não vai falar de culto, ele não vai falar de nada. Ele diz o seguinte: ide para a minha direita, vós que, quando eu fiquei doente, me visitastes, vós que me deu o agasalho, vós que me deu o abraço, que me deu o remédio, todos vocês irão para a minha direita. E todos aqueles que não me visitaram, não me deram remédio, não cuidaram de mim, não me visitaram, e todos estarão à esquerda. Então veja bem, por essas colocações, a gente vê que Jesus não falou nada de posse de verdade, ele não falou de paixões, ele não falou de pecado, ele não falou nada disso. Ele falou que aqueles que tiveram ao lado dos seus irmãos e os acolheram, né? Quer dizer, fazer ao próximo aquilo que você quer para si mesmo, né? Então, essa atitude é que faria com que esse julgamento ele fosse feito na conotação em que ele queria colocar, né? Então, ele tinha que falar algumas coisas realmente, vamos dizer assim, com uma certa alegoria, porque o pessoal daquela época não entendia, mas na passagem ele é muito claro com relação a isso. A gente não vê nenhuma menção disso, você que matou, você que fez isso, você que fez aquilo, não. Ele colocou só o seguinte: aqueles que acolheram, que amaram, que dividiram, né, que foram ao encontro do seu próximo para o bem, certo? Esses que realmente seriam os justos, vamos dizer assim, aqueles que merecem um lugar nesse paraíso, né? Vamos dizer assim. Então existe uma mistura de interpretações a respeito desse assunto da salvação. Então, nós os espíritas, né? Nós os espíritas fizemos entender essa mensagem de Jesus através dessa colocação muito feliz do Kardec aqui no Evangelho, com a instrução dos Espíritos, é claro, e nos faz compreender isso de forma muito tranquila, de forma sem querer entrar em questões de dogmas e de cultos, de práticas exteriores, etc. Tal. Então, o importante para nós, o que é ensinado ao espírita, é que ele procure fazer a maior soma de bem que ele puder fazer. Se ele fez muito ou se ele fez pouco, isso é a vida dele que vai fazer que a cada dia ele melhore, que cada dia ele evolua e tudo mais. Não que o espírita seja diferente dos outros, ou tenha a posse da verdade, ou tenha, vamos dizer assim, o direito de se colocar de forma diferente dos outros. Não. É simplesmente a forma de compreender e de entender, né? O espírita não é, vamos dizer assim, incentivado a cultuar dogmas, a isso, né? Essas coisas de culto e tudo mais. Nós preferimos levar a vida de forma, como fomos orientados, de forma mais racional, e com tranquilidade, procurando fazer o bem, né? Todo o bem que a gente puder fazer. Ninguém perde por fazer o bem, porque isso é que está salvando o homem, salvando a sua consciência. É você ir dormir, né, com a sua cabeça tranquila, que você
poder sentir que você a cada dia é uma pessoa melhor, né? Então essa assim é uma colocação que eu queria fazer em relação a essa coisa do juízo final, que a gente vê uma linguagem um tanto controversa, mas quando você enxerga sem paixão, você vê que isso é muito objetivo, né? Não se fala ali das paixões, da raiva, do orgulho, da humildade. Não, fala de ação de bondade, né? Ação de bondade. Então, o que é que vem a ser a caridade, né? A tradução mais simples que a gente tem para caridade é o amor, né? Então, a caridade a gente pode chamar de o amor incondicional, o amor em ação, né? Vamos dizer assim. É aquele amor que faz você caminhar, que faz você querer fazer pelo outro, né? Então, isso é que é a verdadeira caridade, né? Então, cumprindo o mandamento de Jesus, que pede para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Quanto mais intensidade a gente conseguir fazer isso, a gente conseguir amar, né, mais feliz nós seremos. E a gente vê também essa passagem que tem daquele caso do samaritano, né, que acolheu ali, vinha um andarilho pela rua, ali pela estrada, né, de Jericó, e vinha por ali, e no caminho foi assaltado, né, e deixaram ele ali numa situação muito difícil, cheio de feridas, cheio de machucado, bateram muito nele, etc. E ali naquela estrada, passou um sacerdote, viu ele naquela situação e seguiu seu caminho, né? Depois veio um levita, também viu ele naquela situação e passou sem dar menor atenção, né? Quer dizer, homens instruídos na lei de Deus, conhecedores da lei, né? E tudo mais. E veio então um samaritano, né? E esse samaritano se compadeceu dele, né? Viu ele naquela situação e tal, então resolveu acolhê-lo, né? Levou ele consigo no seu cavalo, limpou-lhe as feridas, levou ele para uma cidade, levou para uma taberna, né? Ali cuidou dele, deu alimentos e pediu ao senhor da taverna que ali fizesse tudo por ele, que o que ele gastasse ele pagaria, né? Então, eu falo assim de forma muito simples, né, para não criar muita alegoria e ser mais objetivo naquilo que eu coloco, né? Então, o que a gente vê? Jesus pergunta assim para um doutor da lei quem foi o próximo desse andarilho, né? Quem que com ele praticou a caridade, foi o seu próximo, né? O amou, né? Então, vejam bem que às vezes não é só você ter o conhecimento das leis e tudo mais e tal, é preciso que você pratique, né? E essas coisas elas precisam estar dentro de nós, né? Então o samaritano já tinha consigo um progresso efetuado, né? Já tinha dentro do seu ser já uma certa evolução espiritual e já guardava consigo esse sentimento de compaixão. E é aí que a gente fala em salvação, né? Porque a partir do momento em que nós formos cheios dessas virtudes, a fé, a esperança, a caridade, né? Ou seja, o amor, que nós estejamos repletos dessas virtudes, nós caminhamos pela nossa vida com mais tranquilidade, com mais alegria, né? Porque o bem faz bem, fazer o bem nos faz bem,
né? Toda vez que você toma uma atitude para com o seu próximo e tal, de acolhimento ou de melhora, nós sentimos imediatamente essa alegria, né? É muito bom você ver uma pessoa curada, uma pessoa harmonizada, uma pessoa se recuperando, às vezes, de uma situação difícil, seja ela qual for e tal. Isso é motivo de muita alegria. E quando você pode contribuir com isso, melhor ainda, né? Então, nós precisamos sempre refletir nesses ensinamentos de Jesus.